Que a maravilhosa graça do nosso Deus Altíssimo e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramadas sobre a sua vida, sejam derramadas sobre toda a terra. Que a paz do Senhor, aquela paz que excede todo o entendimento e que é independente das circunstâncias, esteja conosco. A paz que vem dele, que vem do mais alto e sublime trono, como fonte de águas vivas, sejam derramadas sobre nós. Amém. Hoje, a palavra que o Senhor trouxe para nós encontramos no Salmo 122, que fala sobre a oração pela paz de Jerusalém. E depois, no livro de Timóteo, na carta de Paulo a Timóteo, a primeira carta que ele manda a Timóteo, no capítulo 2. Eu vou ler alguns versículos. Oração pela paz de Jerusalém. Deus tocou no meu coração que nós devemos orar pela paz de toda a terra. Que Deus derrame paz sobre toda a terra. Toda a terra geme. Ela precisa do Senhor. Nós dependemos dele. Bem-aventurado o homem que tem consciência desta verdade. Porque nós dependemos de Deus. É Ele quem resolve. A sua estabilidade, a sua tranquilidade, a sua paz, pode ter certeza, ela só é verdadeira quando ela vem dele. Porque tudo aqui é frágil, é passageiro. Tudo que nós conseguimos tocar, um dia acaba ou é transformado. Agora, o Senhor não. Ele continua o mesmo. Ele continua o mesmo. Ele separou um povo para morar com ele na glória. E Jesus veio e nos ensinou isso. E quando partiu, ele disse: não vos deixarei órfãos. Deixarei o Espírito Consolador. Então, não estamos sozinhos. Isso é bom. E, ao mesmo tempo, nos traz responsabilidade. É verdade que a presença do Senhor é fundamental em nossas vidas. E não há lugar onde você possa se esconder da presença do Senhor. Não existe esse lugar. Aonde você estiver, o Senhor está com os olhos dele voltados para você. Onde você estiver. Isso é maravilhoso, não é só bom. Isso é tudo. Porque se ele tirar os olhos do seu povo, nós vamos perecer. Por isso que nós devemos nos alegrar em saber que temos um Pai zeloso, que não quer que sejamos desobedientes, que vivamos à margem da graça. Não queira viver à margem da graça de Deus. Porque não é vida. É uma mentira, é uma utopia. Tudo que essas distrações que nos afastam de Deus, que nos deixam à margem da presença de Deus, tudo isso não passa de mentira. E como toda mentira um dia é desmoralizada, acaba sendo descoberta, porque a mentira ela é frágil e a verdade ela é forte. Jesus Cristo diz: conhecereis a verdade. E a verdade, a palavra de Deus, conheça. Para você, conhecendo essa palavra, você conhecer a verdade. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, senão por mim.
Então, vamos conhecer a verdade. De que adianta você ter tanto conhecimento científico, tanto conhecimento dos livros do mundo, que falam do que já existe mesmo. Ele comenta o que já está acontecendo. Ele não cria nada. Satanás tenta destruir, ele não cria. Ele quer destruir a criação de Deus. Ele quer nos destruir. Mas para nos destruir, ele chega todo bonzinho, com uma conversinha mole, com uma conversinha besta, todo maquiado, todo travestido de alguma coisa que não é real. Real é o Senhor. Real é você. Você é real, porque Deus fez você existir. Você existe mesmo. Você é real. O seu próximo é real e precisa do seu cuidado. Deus quer que cuidamos uns dos outros, que sejamos irmãos em Cristo Jesus, que sintamos a dor do outro. Devemos orar. Hoje o Senhor está chamando para orarmos. Orar uns pelos outros. Orar, orar, interceder pelo seu próximo. Enquanto você está intercedendo pelo outro, Deus já está cuidando de você. Pare de ser tão voltado para você mesmo, como uma ostra, ali no seu mundinho. Você só ora por você e pelas coisas que podem atingir você. Saia dessa zona de acomodação, aquela zona que parece confortável, mas não vai te levar a nada. Quanto mais você se doar, você ajudar o seu próximo, mais você vai ter plenitude na sua vida, mais você vai encontrar o verdadeiro sentido da sua vida. Você existe. E o mundo fica enganando, dizendo que você sempre pensa em você. Ora, você, passa por cima do outro, pisa na cabeça do outro, contanto que você consiga. E tudo isso que você vai conseguir pisando na cabeça do outro, um dia vai acabar. Agora, a sua resposta diante de Deus, você vai chegar com vergonha diante de Deus e dizer que você foi egoísta, que você não pensou no outro, que você poderia ter ajudado alguém e você perdeu esta oportunidade maravilhosa de servir a Deus, socorrendo a um dos pequeninos, como tem na palavra de Deus. Não tem para onde correr. Essa pergunta você vai ter que responder ao Senhor. Ele vai dizer: tive fome, me desse de comer. Tive sede, me desse de beber. E olhe que esse alimento e essa água, ela tanto é física, material, como espiritual. Porque às vezes a pessoa tem muito dinheiro, não precisa do seu dinheiro. Mas ela precisa de ouvir a palavra de Deus. E você tem boca para falar do Senhor, tem conhecimento dessa palavra. Não fique guardado no seu mundinho. Porque também tem na palavra de Deus. Também tem ali na palavra de Deus. Tanto eu quero complementar o tive fome, me desse de comer, tive sede, me desse de beber, estive doente ou preso, você foi me visitar? São as 3 perguntas que o Senhor vai fazer. Feliz do homem que responder positivamente. Feliz deste homem que deu o pão da palavra para a pessoa. E a outra coisa que eu lembro de falar é a passagem da palavra de Deus que fala sobre o atalaia. O atalaia é aquele que ele ficava na cidade, numa parte alta, ele ficava ali, tipo numa guarita, ele ficava ali vigiando se o inimigo vinha. E como ele estava na parte alta, sempre tinha um atalaia ali para observar se algum inimigo, alguma coisa estranha se aproximava da cidade. E aí o atalaia, se visse qualquer coisa fora do normal, ele gritava e avisava para as pessoas. E que sejamos o atalaia espiritual,
Porque o Senhor disse que o homem, ele deve falar para o outro sobre a verdade, sobre o Criador dos céus e da terra e sobre o seu Filho que morreu para pagar o preço dos nossos pecados. Então, se você fala esta verdade para alguém e essa pessoa se arrepende do seu mau caminho, essa pessoa terá sua alma salva e você não ficará em débito com o Senhor. Mas se você sabe desta verdade e você guarda para você, você tem a oportunidade, porque Deus dá a oportunidade. Deus te dá a oportunidade de você falar para aquela pessoa, mas para você não se indispor, para você se tornar mais interessante para aquela pessoa, você não fala a verdade para ela. E aí ela morre ímpia, sem ter conhecido a verdade que você deveria ter falado. E aí o Senhor disse na sua palavra que vai cobrar o sangue daquela pessoa. Porque aquela pessoa se perdeu porque você não falou. Você fez como Jonas? Jonas simplesmente olhou para Nínive, quando o Senhor disse, vai em Nínive e pregue o arrependimento de pecados, para que eles sejam salvos. E Jonas já julgou o povo de Nínive. Não, Senhor, aquele povo é perdido. Aquele povo não tem mais jeito para ele. Aquele povo não vai querer se arrepender. Ele prejulgou. E aí desobedeceu ao Senhor. E não foi até Nínive de imediato quando Deus deu a ordem. Ele só foi a Nínive. Ele só obedeceu ao Senhor quando ele, em sua desobediência, foi tragado no mar. Porque ele foi para outro caminho. Ele pegou um navio para outro caminho. E lá aconteceu que uma tempestade, eles foram acometidos de uma tempestade fortíssima. E eles viram que aquilo era espiritual. Porque eles se reuniram ali e disseram, alguém aqui fez alguma coisa errada e de alguma forma desobedeceu ao seu Deus. Porque ali eles tinham, era povo que tinha muitos deuses. E aí Jonas teve que confessar o seu erro. E eles disseram, e agora? Quer dizer que você desobedeceu ao seu Deus e por isso nós estamos perecendo? Ele disse, me lancem ao mar. É a única oportunidade que vocês têm de sobreviverem. E ele foi lançado ao mar. Mas a misericórdia do Senhor, que se renova a cada manhã, alcançou Jonas nas águas e enviou socorro para ele. E ele foi tragado por um peixe. E aquele peixe, na verdade, foi como um submarino diante do sobrenatural de Deus. Ele não digeriu Jonas. O sobrenatural de Deus é que Jonas chegou com vida na terra. O peixe vomitou Jonas. Quando Jonas ora e diz ao Senhor, arrependido, viu que aquilo que tinha acontecido foi desobediência. Porque ele prejulgou aquele povo, achou que não valia a pena pregar o arrependimento para aquele povo. E aí ele entende. Aí ele entende que ele não tem domínio sobre a vida dele, o controle sobre a vida dele. E que é melhor obedecer do que sacrificar. E aí ele vai e prega o arrependimento ao povo de Nínive. E para surpresa de Jonas, o povo se arrependeu. O povo pediu perdão a Deus. E Deus poupou aquele povo. Então, quando você vê diante de você alguém que você acha que não tem jeito, que não vale a pena pregar para esta pessoa, repense. Não faça como Jonas. Porque senão o Senhor vai cobrar de você a salvação daquela pessoa. Não esqueçam disso. E agora eu vou ler o Salmo 122. Só tem 9 versículos. Oração pela paz de Jerusalém. Tudo começa quando foi Davi. Davi quem fez este salmo. Ele diz assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor? Vamos buscar a presença do Senhor?
O rei disse: alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às portas, ó Jerusalém. Jerusalém, você que está construída como uma cidade bem sólida. A construção espiritual é sólida. Jesus Cristo disse: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai e orai. E aí Davi prossegue: para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Para renderem graças ao nome do Senhor. Vamos agradecer a Deus que acordamos, que estamos vivos, que Deus está olhando para nós. Vamos entrar na presença dele, glorificando e agradecendo a ele. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. O próprio Davi diz: orem, orem pela paz de Jerusalém. E hoje, irmãos, eu peço a vocês, orem pela paz que venha do Senhor sobre toda a terra. Clamem ao Senhor, que Deus derrame a paz, a verdadeira paz sobre a terra. Vamos clamar a Deus. Orem pela paz de Jerusalém, que sejam prósperos aqueles que a amam. Aqui ele se refere a Jerusalém. E que aqueles que oram por Jerusalém, lembrem-se, irmãos, devemos orar por Israel. Israel precisa das nossas orações. Israel, ela está em sua volta, ela está rodeada de nações inimigas que tentam contra Israel. Sabe por que Israel não perece? Sabe por que até o míssil que foi lançado contra Israel, ele não atingiu Israel? Deus desviou a rota, porque Deus tem plano grande com Israel. Devemos orar pela paz do mundo e que Israel seja abençoada por Deus, porque quando você abençoa Israel, o Senhor te abençoa. Devemos orar pelas nações que estão perseguindo Israel, para que elas se convertam à verdade, que elas se rendam ao Senhor, para que elas tenham a verdadeira paz. Que Deus tire as escamas dos olhos deles, para que eles honrem a Israel. Devemos orar, sim. Orem. E ele diz: reine paz em seu meio e prosperidade nos seus palácios. Para quem? Para quem ora pela paz de Jerusalém. Orem pela paz de Jerusalém, que sejam prósperos aqueles que a amam. Reine paz em seu meio e prosperidade nos seus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em você. Perdoe mais. Ame mais. Não julgue o seu próximo. Interceda pelo seu próximo, para que a misericórdia do Senhor também alcance aquele que precisa de misericórdia. O Senhor Jesus disse: eu não vim para chamar os sãos. Os sãos já são dele. Eu vim chamar os doentes. Por isso que ele disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E transformou Saulo. Saulo estava espiritualmente doente, enfermo e nem sabia. E foi sarado pela doce e maravilhosa presença do Senhor. Por amor, nós devemos, ele diz assim: por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em você. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o seu bem.
É bom a gente buscar o bem do nosso próximo, fazer o bem, sem olhar a quem. Já dizia minha mãe, tão sábia. Ela diz: fazei o bem, sem olhar a quem. Faça o bem. Faça o bem. Ame mais, perdoe mais. Interceda mais pelo seu próximo. E agora, irmãos, eu peço que vocês leiam na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, a prática da oração e um só mediador. Antes de tudo, Paulo disse: peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Em favor de todas as pessoas. Todos os seres viventes precisam que façamos súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor deles. Orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade. Vamos orar pelas autoridades que Deus constituiu e que estão perdidas. Estão cegas pelo poder e esquecidas do Senhor. Vamos orar por eles. No lugar de apontarmos, de ficar só, olha ali, ó, tá acontecendo isso, isso, isso. Todos nós sabemos o que está acontecendo. Todos nós sabemos. E o que estamos fazendo? Vamos interceder por eles. Vamos clamar ao Senhor para que levante homens, constituam autoridades, que cheguem sobre estas autoridades e façam o milagre que só Deus pode fazer. Salvar estas autoridades, estas pessoas que se acham verdadeiros deuses, que precisam de nossas orações. Eles precisam de nossa intercessão. Vamos orar por eles. Aqui diz: orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos, o resultado de interceder pelas autoridades é para que vivamos uma vida mansa e tranquila. Olhe só, uma vida de paz. Uma vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus. Interceder por eles, pelos que estão fazendo coisas erradas, para que eles parem de fazer o mal, se arrependam dos seus maus caminhos. Vamos interceder e vamos falar para que eles ouçam que nós discordamos do mal. Temos que dizer: arrependam-se, arrependam-se. Como Jonas disse ao povo de Nínive: arrependam-se. Vamos gritar: arrependam-se. E vamos orar por eles, jejuar por eles, pedir a Deus que chegue sobre a vida deles com poder e majestade, para que eles se dobrem diante do Criador. E aí eles se tornem autoridades boas, justas, tementes a Deus. Porque temendo a Deus, elas serão boas e justas. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se você lê a palavra de Deus, se tornar uma disciplina obrigatória nas escolas, a palavra viva e eficaz, a disciplina do conhecimento da verdade, sabe o que vai acontecer? Nós teremos uma sociedade curada por Deus, purificada por Deus, saudável, mansa, tranquila, feliz, próspera, pacífica.
Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade. É o Cristo que morreu por nós. Cristo, Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos. Testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Não podemos deixar uma oportunidade perdida. Todas as vezes que Deus nos concedeu uma oportunidade, vamos falar da verdade para as pessoas, para que elas sejam transformadas, elas se arrependam dos seus maus caminhos, elas procurem agradar a Deus para que sejam felizes, prósperas, saudáveis. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor e não o dinheiro. E não o homem, mas o Criador do homem. E agora só um versículo que falta, é o 8. Versículo 8, do capítulo 2, do mesmo capítulo, da primeira carta de Paulo a Timóteo. Quero, pois, que os homens orem em todos os lugares, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Porque a gente vê tanta injustiça, tanta sujeira, tanta corrupção, que a gente fica irado e começa a reclamar demais e agir até com animosidade, desejando que aquelas pessoas pereçam. E Deus não quer isso. Hoje o Senhor está nos chamando para intercedermos por estas pessoas que estão perdidas. Vamos clamar a Deus que tenha misericórdia de todos nós. Foi tão bom quando Deus nos perdoou e nos salvou, né? Então por que nós não queremos esse tão bom para o outro que está perdido? Então devemos, irmãos, orar. Quero, pois, que os homens orem em todos os lugares, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Porque sem querer, o adversário faz isso. Por isso que tem gente que faz, olha, aquela pessoa quer tanto ser santo, que chama logo que quer ser santo porque quer fugir do pecado. Pois é bom querer ser santo. É bom querer ser separado do mundo. É bom querer a vida eterna. Porque só tem um jeito de você ter a vida eterna. Se você buscar santidade. Santidade. Mas quando você estiver buscando essa santidade, você busque, interceda a Deus para que outros sejam alcançados por essa santidade. Como um dia você foi. Um dia foi tão bom ser perdoado por Deus. Então clame ao Senhor para perdoar o seu próximo. Para salvar o seu próximo. Amém? Até aqui. Agora, irmãos, eu quero agradecer a Deus. Porque Deus ouviu a oração de sua igreja, ouviu a oração do seu povo sobre a vida de Elma, colega nadadora de nossa irmã Gleice. Elma disse, porque nós oramos para Deus restabelecer a saúde dela e que Deus chegasse no joelho dela ali que estava doente e que ela ia se submeter a um procedimento. Pois para a honra e glória do nosso Deus, o procedimento foi bem sucedido e ela agradeceu a Deus. Ela mandou uma mensagem para a Gleice, uma mensagem de muita gratidão a Deus. E ela disse, tive a sensação de estar protegida e amparada pela espiritualidade. Foi o termo que ela usou para falar do seu Criador. Porque só há um que pode nos socorrer. Todos os que partiram foram os obedientes, os que fugiram do pecado, os que buscaram a santidade, foram para a glória, são santos, são separados e estão na glória, nos braços do Pai. Mas o único que ouve o nosso clamor é aquele que morreu por nós, aquele que foi pregado na cruz, que pagou o preço dos nossos pecados.
Só ele é mediador. Então foi ele, Elma. Foi ele que chegou, que ouviu o nosso clamor e levou para o Pai, o Criador dos céus e da terra, o Criador de todo o universo, o nosso Criador, o seu Criador, Elma. E ele foi. Ele ouviu o nosso pedido de clamor. E ele foi ao Pai, aonde ele está, ao lado do Pai, que ele está à direita do Pai. E ele disse ao Pai, intercedeu por Elma. Paizinho, seja ali naquele procedimento, vamos proteger a vida de Elma. E aí, Elma, você sentiu a presença, sentiu a proteção, sentiu que estava sendo cuidada. Foi ele mesmo. Muito bem, Elma. Foi o Senhor. Vamos orar, irmãos? Amado Deus e Pai, queremos, meu Pai, antes de mais nada, vos agradecer pelo resultado bem-sucedido do procedimento de Elma. Obrigada, Senhor, porque nós somos tão pequenininhos, somos pó, somos falhos, vermezinhos de Jacó. Mas o Senhor ouve o clamor que sai daqui, que sai do nosso coração, que sai, Pai, do coração de cada pessoa que intercedeu por Elma. Eu te agradeço, meu Pai, por isso. Obrigada, Senhor. Muito obrigada, meu Deus, pela tua fidelidade e pela tua misericórdia. Agora eu quero te pedir, Paizinho, que o Senhor chegue com a sua mão estendida sobre toda a terra e o Senhor derrame salvação, derrame perdão. Abra os olhos espirituais desse povo, como o Senhor abriu os olhos do povo de Nínive. Abre os olhos, Pai, do povo que está perdido, caminhando para a morte eterna e nem olham para o Senhor. Tem compaixão desse povo, Senhor, eu te peço. Tem compaixão de toda a humanidade, Senhor. Nós somos teus. Não só o povo de Israel, mas eu peço por eles também, meu Pai. Eu peço pelo povo de Israel, rodeado de inimigos, mas guardados por ti. Permanece reinando sobre eles, tirando todo tipo de dúvida, de confusão ou de incerteza. E derrama sobre toda a humanidade a tua misericórdia e o teu amor. Nos adota, meu Pai. Olha para nós, Senhor. Nós somos, meu Pai, aqueles cãezinhos que ficam, Pai, comendo das migalhas. Comendo das migalhas, meu Pai, das tuas bênçãos. Precisamos das tuas migalhas, Pai. Derrama, meu Pai, das tuas migalhas sobre toda a terra, Senhor. Abençoa Israel. Enche Israel com o teu Espírito Santo. E deixe com que caia, Senhor, migalhas no chão, Pai, para que possamos ali, Senhor, sobreviver das tuas migalhas, Pai. Senhor, derrama salvação sobre a terra. Derrama graça, misericórdia sobre toda a humanidade, Senhor. Nós estamos, meu Pai, numa fase de aflição. Nós estamos vendo, meu Pai, que estamos precisando de Ti mais do que antes, Pai. O Senhor, na sua infinita misericórdia, nos sacudiu com esta pandemia, para que saíssemos, Pai, do sono profundo que estávamos, todos caminhando para a morte sem nem percebermos. E o Senhor chegou para nós e nos sacudiu, nos permitiu entender que o céu reina, o céu reina, é o céu que reina, é o Senhor, meu Deus, que está no mais alto e sublime trono, nos céus.
e o seu filho sentado à sua direita, com as mãos furadas pelos nossos pecados, com os pés vazados pelos nossos pecados. Senhor, marcado, Senhor, pelo teu amor. Senhor, meu Deus, olha para o teu povo. Olha para Israel. E olha para as nações que estão perseguindo Israel. E olha para toda a humanidade, Senhor. Olha para todas as nações. E derrama sobre nós, meu Pai, do teu perdão, da tua misericórdia, da tua graça, Senhor, da tua salvação, da tua libertação. Senhor, sara a nossa terra. Senhor, sara a terra que é tua. Pai, eu intercedo por toda a terra, Pai. Eu peço, Senhor, por este irmão e esta irmã que está me ouvindo agora, que está sofrendo, que está com uma necessidade, que precisa do teu favor. Chega sobre estas vidas, Pai. Derrama do teu Espírito Santo. Responde às perguntas, Pai. Salva, liberta, opera o teu milagre. Senhor, sara toda a terra. Que venha o teu reino. E no momento que o Senhor assim o quiser, extinga todos esses vírus da pandemia, Senhor. Extinga essas enfermidades. Expurgue elas, tire elas da terra, Pai. Eu sei que é no seu tempo. O Senhor sabe o que está fazendo. Mas fica conosco. Derrama da tua paz. Que possamos ter paz, alegria, esperança, certeza do amanhã. Certeza que o Senhor já está no amanhã, nos aguardando para nos abençoar, para nos salvar, para nos vivificar. Te adoramos, Senhor. Te glorificamos. Te damos graças pela tua imensa misericórdia. Que venha o teu reino. Que venha o teu reino. Visita os hospitais. E vai sarando, meu Pai. Vai sarando as pessoas de toda e qualquer enfermidade. Vai tirando a contaminação, Pai. Vai repreendendo este vírus. Mas que seja no teu momento que se cumpra a tua vontade em nossas vidas. É o que eu te peço e te agradeço. No nome do teu Filho, Jesus Cristo, o que morreu na cruz por nós, mas que ressuscitou e está sentado à tua direita, intercedendo por cada um de nós. Amém, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Amém. Como Deus é bom. Olha, Deus, Ele é tão bom que mesmo nesta situação que nós estamos vivendo, nós acordamos com os pássaros cantando. Nós acordamos com o sorriso de uma criança. Nós tomamos conhecimento que crianças nasceram, mais uma criança. Nós vemos pessoas que estão naquela da faixa do perigo, sendo curadas, idosos com mais de 90 anos, sendo curados por Deus. Nós vemos o mover de Deus. Nós vemos que Deus derramou o cobertor, a ivermectina, que para alguns inteligentes, estudiosos da medicina, eles falam que a ação da ivermectina ainda é mais potente e mais precisa do que a própria vacina. Porque mesmo que o vírus seja alterado, mesmo que o vírus sofra uma mutação,
a ivermectina alcança e tira a força dele. Então, louvado seja o nosso Senhor, que enviou o cobertor chamado ivermectina e que está dando sabedoria, conhecimento aos cientistas para aperfeiçoar a vacina. E entendamos, para nossa tranquilidade e certeza, que Deus está no controle total desta pandemia. A mão dele está sobre a terra. Mas vamos interceder. Deus quer ouvir a sua voz, clamando, os seus joelhos dobrados e a sua voz clamando: Senhor, sara a nossa terra, salva as almas perdidas, as pessoas que estão caminhando para a morte eterna, cegas, tira a cegueira deles, a cegueira espiritual. Socorre o teu povo, fortalece a tua igreja, que ela tenha forças de pregar o arrependimento de pecados. Senhor, alcança os perdidos, como o Senhor alcançou o povo de Nínive na pregação de Jonas. O Senhor usou Jonas, derramou o Espírito, porque Jonas só fez o que era para fazer, falar. Mas quem faz a obra, o milagre da salvação, é o Espírito Santo de Deus. Vamos recorrer a Ele. Amém, irmãos? Amém. Fiquem na paz do Senhor e intercedam pela paz sobre todo ser vivente, sobre a terra e céus. Amém. Amém.